se eu perdesse tudo o que eu conquistei até hoje, tem uma única habilidade que me faria recuperar tudo de volta. Ou seja, se eu perdesse tudo, mas mantivesse apenas essa única habilidade, eu tenho certeza que eu já conseguiria fazer tudo de novo e talvez crescer mais ainda. Por mais estranho que isso pareça, isso não é nenhuma habilidade como tráfego, como vendas, como copy, como qualquer coisa desse tipo. Não é uma habilidade que você se aprende, não é uma hard skill, né? Não é uma habilidade técnica. Eu vejo que muitas pessoas investem muito tempo em habilidades técnicas e acham que só vai crescer na vida quando tiver determinado conhecimento, determinada informação, determinada formação. E na minha opinião isso não importa de nada. Se você tiver essa única habilidade, a sua chance de crescimento na vida é muito grande. A gente vai falar dela aqui hoje. Antes de mais nada, pessoal, se você é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Diogo Kobata, eu sou empresário, tenho 27 anos, fui tenente do Exército durante 6 anos, hoje eu tenho um grupo de empresas, tenho 8 empresas dentro do meu grupo, onde eu destaco aqui o MVM, que hoje é a maior comunidade, é o maior ecossistema da Creators Economy, de social commerce do Brasil, a Appian, que é uma empresa de tecnologia que vende aplicativos nos Estados Unidos, e, entre outras, eu sou investidor de algumas startups e etc. Então, eu gosto de compartilhar esses modelos mentais como empresário, como investidor, minhas tomadas de decisão, as coisas que eu venho aprendendo durante essa jornada. E eu tenho um grupo exclusivo no WhatsApp onde eu compartilho mais detalhadamente essas coisas em lives toda semana. Se você quiser entrar no grupo, na descrição aqui do vídeo vai ter um link, você entra lá no grupo. Toda terça-feira, a gente tá fazendo as terças-feiras às 19 horas, eu faço uma live trazendo algum tema desses, né? Sobre investimentos, sobre gestão, sobre minhas empresas, e que possa ajudar vocês aí a crescer nesse sentido também. Fechou? Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e bora pro conteúdo de hoje, que essa habilidade é foda. Bom, eu acho que meu crescimento, na verdade, ele foi muito rápido, tá? Em proporção, em comparação à maioria das pessoas. Então eu saí do Exército em julho de 2023. Em dezembro de 2023 eu já tinha batido meu primeiro milhão. Em um ano depois, por exemplo, dezembro de 2024, eu já tinha uma das maiores operações do meu mercado. Foi quando eu criei também o MVM hoje, que é o maior ecossistema da Creators Economy do Brasil. Movimentou mais de 350 milhões de reais no ano passado. E, enfim, venho crescendo cada vez mais, mas eu não tô aqui para me gabar por causa disso, mas é porque muitas pessoas me perguntam principalmente como que o meu crescimento foi tão acelerado, né? Qual foi o grande diferencial que eu acredito que tenha sido para esse crescimento ser tão acelerado, que é um pouco fora do comum? E eu acho, e eu tenho certeza, na verdade, que não foi nenhuma habilidade técnica minha, tá? Muitas das vezes, na verdade, eu não era o cara mais preparado tecnicamente. E eu tive várias ocasiões onde isso ficou explícito para mim. Mas eu tinha essa principal habilidade. Então, o que eu tô falando, né? Muitas pessoas eu vejo, principalmente pessoas do mundo acadêmico, do mundo corporativo, elas acreditam que quanto mais elas se especializarem tecnicamente em determinado assunto, quanto mais diplomas, formações e graduações ela tiver, mais resultado financeiro ela vai ter, maior crescimento ela vai ter. Claro, se você tá buscando um crescimento intelectual e conhecimento, é esse caminho mesmo, tem que estudar. Agora, eu vejo que as pessoas miram num meio para atingir um objetivo que está errado. E acham que apenas ficar estudando e adquirindo mais conhecimento vai levar elas para o próximo nível, o que não necessariamente é uma verdade, tá? Se eu pudesse escolher uma única habilidade para desenvolver, seria inteligência social, tá? Então, se eu perdesse tudo, cara, todos os meus conhecimentos até, mas eu mantivesse a inteligência social que eu tenho certeza que eu chegaria num resultado muito rápido. E por que eu falo de inteligência social? Cara, eu tenho um conceito de que tudo na vida são sobre pessoas. Tudo. Você tem amigos que são pessoas, né? Sua família são pessoas. Sua esfera da vida, por exemplo, na sua igreja você está se comunicando com pessoas, né? Com a comunidade. Uma empresa são pessoas direcionadas para o mesmo objetivo. Você fecha negócios com pessoas. Então, tudo na vida são sobre pessoas. E pouca gente, eu acho, que se preocupa em entender sobre pessoas, né? Então,
se for me perguntar qual foi o grande diferencial, como eu já recebi essa pergunta várias vezes, para um crescimento mais acelerado, com certeza foi porque eu sempre me importei muito com pessoas. E quando eu falo me importar, não é que eu sou caridoso também, não é só isso, coisa do tipo. Mas é porque eu sempre tentei aprender sobre pessoas. Por que eu falo isso? Porque pensa comigo, se uma empresa é um conjunto de pessoas focado com um objetivo, se eu sou dono dessa empresa e aí eu quero que esse conjunto de pessoas atinjam esse objetivo, que é o objetivo da minha empresa, eu preciso saber lidar com pessoas. Não só lidar, mas eu preciso saber treinar pessoas, eu preciso saber liderar pessoas, eu preciso saber conduzir pessoas. Isso envolve um pouco de persuasão? Envolve. Tá? Envolve você, eu não digo manipulação, mas realmente uma persuasão. Por quê? Porque para você persuadir alguém, o que é a persuasão? É você entender o que passa na cabeça da pessoa e conseguir falar, expressar, propor alguma coisa em que ela vai se sentir bem, né? Em que ela vai acatar a sua ideia, né? Isso é uma persuasão. Só que o primeiro passo da persuasão é você entender o que se passa na cabeça da pessoa. Né? E para você entender o que se passa na cabeça da pessoa, muito provavelmente você vai ter que ter empatia. Você vai ter que vestir os sapatos dela, se colocar no lugar dela e se imaginar o que eu pensaria, o que eu gostaria, o que eu não gostaria. E quando você entende essas coisas na cabeça da pessoa, quando você entende o que ela gostaria, o que ela não gostaria, provavelmente como ela está se sentindo, como ela não está, você consegue formar boas propostas, você consegue conduzir, você consegue liderar essa pessoa para o objetivo que você quer. E bom, tudo que envolve negócios, né, seja contratar uma pessoa, seja montar uma empresa, seja fechar um negócio, você vai ter que passar por esse processo. Só que pouca gente passa tempo estudando sobre pessoas. Né? Então eu vejo que muitas pessoas, muitos profissionais, eles querem crescer na carreira, etc e tal, e buscam apenas conhecimentos técnicos, né? Ah, vou estudar o livro tal, agora vou estudar o assunto tal da minha área. Ou agora eu vou fazer a graduação, a pós-graduação. Agora mesmo, tá? Essa semana, ontem na verdade, a minha psicóloga me ligou e ela falou assim, pô, eu queria uma dica sua. Porque eu conversei com não sei se é um outro profissional da área dela, não sei se era professor dela, alguma coisa do tipo. Falei, tô me matriculando em outro curso, não sei o que lá. E ele falou assim, para de fazer curso e monta a sua clínica. Por quê? Ela estava incidindo exatamente nisso que eu tô falando. A pessoa acha que por ela fazer um novo curso, adquirir mais conhecimento, ela vai ganhar mais dinheiro. Deixando claro, o objetivo dela aqui era ganhar mais dinheiro, tá? Só que o que acontece? Muitas dessas pessoas que estão atrás de conhecimento, que estão atrás de se desenvolver em conhecimento técnico e fazer um novo curso, uma nova graduação, uma nova pós, um mestrado, um doutorado, etc, 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 elas estão simplesmente mentindo para si mesmos, falando que estão se esforçando, falando que estão sendo produtivas, falando que estão tentando evoluir, mas na verdade elas só estão se ocupando para parecer que estão crescendo, para parecer que estão se dedicando. Eu vejo muito isso acontecer, por exemplo, no mercado digital, né? Para quem está começando, para quem já tentou começar, o que eu mais vejo acontecer? É a pessoa entra, compra o curso dela. Veja se você se identifica com isso aí, ou se você já viu alguém fazendo isso. Ela entra e compra o curso. Aí posta foto nos stories, né? Ah, sem esforço, sem ganho, e não sei o que lá. Um dia vão falar que foi sorte, assistindo o curso. Aulinha do curso, aulinha do curso, aulinha do curso, aulinha do curso. Acabou o curso, compra outro curso. Nossa, eu estou investindo a minha vida, estou investindo meu dinheiro, meu tempo, estou me esforçando muito, e fotinho. E na cabeça dela, ela tá fazendo isso. Nossa, vai dar certo, porque eu estou investindo dinheiro, eu estou me arriscando, eu estou conhecendo, eu estou dedicando meu tempo. Aí acabou o curso, compra outro curso. E vai. E vai comprando curso, esperando o momento que um dia ela vai ter o conhecimento necessário para ganhar dinheiro, para crescer, para executar. E quem ganha dinheiro de verdade, quem cresce de verdade, quem dá certo de verdade, é quem executa. As primeiras vendas que eu fiz na vida no marketing digital, eu comprei um curso na sexta, eu assisti sábado e domingo e eu subi as campanhas na segunda e fiz minha venda.
E quando eu tava no grupo desse curso, né, falando, fiz minha primeira venda, não sei o que lá, me chamaram no privado pessoas que estavam estudando o curso há 9 meses, há 12 meses, um ano estudando a parada e não tinha subido a primeira campanha e não tinha tentado fazer a primeira venda. Porque ela se sentia, nossa, mas eu preciso aprender mais sobre isso agora. Agora eu preciso entender melhor isso. Eu não entendi completamente, eu não vou conseguir subir minha campanha. E nunca executava. Só que isso existe em outros mercados também, né? No mercado corporativo, no mundo acadêmico, a mesma coisa. Não, quando eu tiver uma pós, é quando eu vou começar a ganhar bem. Não, quando eu fizer meu doutorado é quando eu vou começar a ganhar bem. Nossa, quando eu... Não, agora eu preciso expandir para outra área, porque não sei o que, vou fazer outro diploma. Nada disso vai te dar mais dinheiro. Tá? O que vai te dar dinheiro é você executar, e para você executar, a melhor maneira é você desenvolver inteligência social. Por quê? Todos os meus negócios, desde que eu comecei, desde que eu saí do exército, sabe qual é a coisa que eu mais fazia? Todos os cursos que eu comprava não era para assistir o curso, nem mentoria. Tem uma mentoria que eu paguei 15 mil reais, que é de um cara do mercado, que hoje a gente troca ideia. Eu paguei 15 mil e quando ele veio marcar a call comigo, ô Diogo, né? Vamos marcar essa call de mentoria? Eu falei, não quero call. Eu só queria entrar no grupo. Por quê? Todas as mentorias e cursos que eu comprava, eu focava no grupo de pessoas que estavam ali. Por quê? São pessoas que investiram o mesmo dinheiro que eu, tinham os mesmos objetivos que eu, provavelmente tinham a mesma força de vontade que eu, e muitas das vezes, aqui que está o segredo, tinham habilidades complementares às minhas. Então, todas as minhas empresas que eu tenho hoje, eu tenho sócios. Sócios no plural. Por quê? Porque eu entendi que eu prefiro ter uma fatia menor, eu prefiro ter 51% de um bolo gigantesco do que eu ter 100% de uma tortinha. Só que para isso, eu tive que aprender, eu tive que desenvolver a habilidade de entender sobre essas pessoas e convencê-las, sejam meus sócios, sejam meus líderes, sejam meus alunos, e convencê-los de que assim, cara, você pode ir sozinho, mas se a gente se juntar, vai dar mais certo. E para você conseguir fazer esse movimento, criar movimento, levantar pessoas, você tem que entender o que se passa na cabeça delas. Você tem que entender como funciona a cabeça do ser humano. Então essa é a habilidade mais importante de todas, inteligência social, que inclui também não só a persuasão, não só a liderança, não só a gestão de equipes, mas também a sua postura. Então, o teu nome, né? O teu nome é a parada mais importante que você tem, certo? E muitas das coisas, muitos dos resultados que eu tenho hoje foi porque eu consegui acessar lugares e conhecer pessoas que foram me levando para os próximos níveis. Mas como que eu acessei esses lugares? Porque com essa inteligência social que eu falo, você consegue entrar e sair em qualquer lugar. Cara, eu consigo conversar com o meu aluno, que é motorista de Uber, barbeiro e etc. Consigo sentar numa mesa com os meus alunos que estão nesse processo de mudança de vida, de CLT, indo para o mercado digital e etc e tal. Eu consigo desenvolver conversas com eles, como eu consigo sentar na mesa de bilionários e desenvolver conversa com eles. Entendeu? Então, essa habilidade de você ter inteligência social, saber chegar, saber sair, ser educado, entender como funciona a cabeça das pessoas, ter humildade intelectual, todas essas coisas vão te colocando em movimentos mais corretos para você acertar ou para você encontrar pessoas que vão te ajudar a acertar. Então, vou dar um exemplo para você. Teve um grupo, né? A primeira vez que eu fiz meu primeiro milhão foi... Eu estava num grupo do WhatsApp. Eu interagia muito no grupo, sempre interagia muito, desde coisas pessoais, dando risada, etc., até coisas sérias, tudo que eu aprendia eu compartilhava, etc. e tal. E eu era muito bom numa habilidade, que era copywriting, que é escrever ofertas e anúncios que vendem. Só que eu não sabia colocar essas ofertas e anúncios com tráfego, rodar elas. Eu não sabia. Então, dentro do grupo, eu conheci meu primeiro sócio, que foi o Johan. Ele era muito bom no tráfego, eu era bom na copy. A gente se juntou sem nunca ter se visto na vida. Eu peguei todo o meu dinheiro, transferi para a conta dele. Depois eu fui conhecer, inclusive, a família dele lá no Rio Grande do Sul e etc e tal. É um grande amigo meu até hoje. Mas a gente se conheceu assim. Porque nós vimos que nós tínhamos habilidades, valores e princípios alinhados, habilidades complementares, e a gente se ajudou. Deu certo por um tempo, rodamos, fizemos nosso dinheiro, meu primeiro milhão, pelo menos eu não lembro se era o dele também, mas o meu primeiro milhão foi assim.
Depois eu conheci outros sócios, abri outra empresa, e depois eu fiz um lançamento, no meu lançamento criando o MVM, depois eu conheci outros sócios, que hoje são meus sócios também, na época eu contratei eles me ajudaram a desenvolver o MVM e hoje são meus sócios. Então eu sempre fui reunindo pessoas, trazendo pessoas para próximo de mim. Pessoas boas, com princípios alinhados, com valores alinhados e com habilidades complementares de preferência. Então, assim, a maior habilidade que você pode desenvolver é a inteligência social, é saber lidar com pessoas, é saber liderar pessoas. Kobata, quero começar hoje a entender um pouco mais sobre isso. Cara, eu não lembro todos os detalhes, tá? Realmente, eu acredito que livros, eu já ouvi isso também de um cara que lê bastante. Eu não sou muito leitor, mas eu ouvi isso. E é o seguinte, geralmente o livro você não vai lembrar de muitas coisas do livro. Você vai lembrar de um único grande ensinamento daquele livro, que é o mais importante e você vai ficar com ele pro resto da vida. E pra mim, um dos livros, eu não sei se ele vai estar aqui, deve estar por aqui em algum lugar, mas eu realmente não vou saber. Um dos livros que mais me deu essa perspectiva e que mais me ajudou e que eu valorizo... Opa, achei que eu tinha achado ele. E que eu valorizo até hoje, inclusive eu preciso ler de novo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Cara, esse livro é sensacional. Eu tive alguns aprendizados que eu lembro até hoje. Preciso ler de novo para aprender mais coisa. Mas esse livro é sensacional, porque ele te ensina a se portar. Ensina você a manter... Como você entende o que a outra pessoa está pensando, como você conduz uma conversa, como você mantém a sua postura em determinados lugares. Então, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro de persuasão, mas você, aplicando isso da maneira certa, cara, você tem um leque de opções do que você pode fazer com isso. Isso vai te ajudar a liderar melhor as pessoas, isso vai te ajudar a reunir melhores equipes, isso vai te ajudar a encontrar sócios, isso vai te ajudar a ser bem quisto e bem visto pelas pessoas, tá? Então, cara, esse livro pra mim, pra começar esse negócio de inteligência social, seria o ideal. Depois, desenvolver liderança. Isso aqui, assim, tem gente que tem liderança nata, tá? Eu sou um cara desse. Desde pequeno eu sempre gostei de eu tomo a frente e vambora, entendeu? Tem gente que não. Se você é do time que não tem essa liderança nata, dá pra treinar e você tem que treinar, tá? Porque você desenvolver essa habilidade de reunir pessoas e essas pessoas serem leais a você, cara, isso vai totalmente de acordo com o que o Naval Ravikant fala no livro dele, né? Ele fala que existem 3 grandes alavancas nos negócios, né? Na vida, talvez, que são capital, né? Então, se você tem um negócio ali, você injeta capital, você consegue alavancar um negócio muito forte. Capital, mídia, é a terceira, e a segunda é pessoas. Então, se você tem uma ideia e você tem um exército de pessoas que confiam na sua ideia, a chance dessa ideia aqui explodir é muito maior do que se você tentasse sozinho, né? Então, a alavanca de pessoas é uma das mais importantes, só que para você usar essa alavanca de pessoas, você tem que desenvolver o quê? Liderança. Para você ser o líder dessas pessoas confiarem que o seu plano é melhor do que o delas, que as suas ideias são melhores do que a delas e que elas podem confiar em você para poder guiá-las e todo mundo vai crescer junto. Então, desenvolver liderança vai ser uma das coisas que mais vai te ajudar a crescer na vida em todos os aspectos, né? Não é uma coisa tão simples. Eu aprendi muito na prática estando no exército. O exército com certeza foi minha maior escola de liderança de todas. Mas existem cursos, existem treinamentos. Eu posso trazer um vídeo talvez só sobre liderança. Acho que seria legal trazer um vídeo só sobre liderança. Se você quiser um vídeo desse, comenta aqui embaixo, liderança, deixa lá no comentário, fala que quer esse vídeo e aí a gente traz. Mas eu acredito que isso é o principal, assim. É vocês entenderem nesse vídeo aqui que acima de qualquer habilidade técnica específica na minha opinião, vai estar a habilidade de inteligência social, de saber lidar com as pessoas, de saber conduzir pessoas, de saber conduzir conversas, de saber se portar em ambientes, conhecer, interagir, etc e tal. E isso é tão verdade, né, que muita gente me pergunta assim, Kobata, como que até quando você não tinha muito resultado, você se conectou com pessoas com muito resultado, né? E essa é a resposta. E isso acontece até hoje. Muitos dos negócios que eu faço negócios com pessoas que estão num nível, empresarialmente falando, acima de mim. E isso me leva para aquele nível. Mas por que eu consigo negociar com essas pessoas? Por que eu consigo chegar nessas pessoas? Porque eu entendo dessa inteligência social. Porque eu entendo como me portar. Porque eu entendo como socializar e
e fazer bons negócios, né? De forma que seja bom pra mim e pra ele. E isso tá longe de ser o cara do... Tem até o meme do B2B, B2C, networking. Cara, não seja esse cara alphaviller aqui. Eu moro em Alphaville, velho. Não seja esse cara alphaviller que, puta, cara, vou fazer um churrasco lá em casa, reunir empresários e não sei o que lá, e vem com aquele terninho azul. Cara, não é isso, tá? Não tem nada a ver com isso. Não seja esse cara chato pra caralho e sem noção que acha que fazer networking, né? Como eles falam, ficar bajulando e falando de Deus pra caramba. Não tem nada a ver com isso, tá? Por favor, não vá por esse caminho. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, não é esse o caminho. Beleza? Galera, acho que a dica que eu podia dar sobre esse assunto é ler esse livro. Talvez a gente possa trazer tópicos desse livro também num vídeo. Acho que vai ser interessante. Que mais me ajudar, eu vou reler o livro e trago aqui. E o vídeo de liderança fica para as próximas. Mas o principal é você começar a se dedicar a isso hoje e tentar entender e, na verdade, entender de fato que isso é o maior ativo que você pode ter, é a maior habilidade que você pode ter, e se você não está praticando isso, ou pelo menos você não estava olhando para isso, agora você tem. Porque não foi marketing, não foi copy, não foi tráfego, não foi nada dessas habilidades que me fez chegar onde eu cheguei. Foi literalmente porque eu sempre soube reunir pessoas, lidar com pessoas e liderar pessoas. Fechou? Então, antes de finalizar aqui, não se esquece, se você quiser entrar para minha comunidade, onde é grátis, tá? Onde eu compartilho mais dessas ideias semanalmente aí, falo das minhas empresas e abro mais negócios, na descrição do vídeo tá lá o link do WhatsApp e se inscreve, deixa aquele like. Fechou? Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, que vai ser quarta-feira que vem. Valeu!